Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 20 e 21 de fevereiro de 2019. Karina, a continuação do julgamento histórico relativo à questão da suposta omissão do Congresso Nacional em relação à questão da homofobia. Exatamente, Cadu. Esse é um tema que já entrou, na verdade, na quinta-feira, na quarta sessão plenária e ainda não foi finalizado. Ao finalzinho da sessão, depois de 4 ministros já terem votado, os 2 relatores, ministro Celso de Mello, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que trata, de uma certa forma, do mesmo tema, assunto do mandado de injunção da relatoria do ministro Edson Fachin, votaram os ministros Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso. Até agora, todos seguindo a mesma linha, entendendo que há, sim, conforme alegado, tanto na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quanto no mandado de injunção, que houve e que continua havendo uma omissão do Poder Legislativo em não legislar sobre o crime de homofobia ou transfobia e que, portanto, dão interpretação conforme a Constituição para estabelecer que nesses casos em que houver agressão contra essas pessoas, por serem um grupo de pessoas vulneráveis e desamparados por uma lei brasileira, porque o Legislativo não criou essa lei, mas que garantida a sua criação pela Constituição, devem ser protegidos pela lei do racismo, e aí estende o conceito do que seria racismo para também afastar qualquer tipo de preconceito, inclusive esse em relação à orientação sexual, e esse tem sido o entendimento que foi firmado até o presente momento. Então, na primeira sessão plenária da semana passada, as sustentações orais foram feitas. Na quinta-feira, o ministro Celso de Mello proferiu parte do seu voto, finalizando essa semana na quarta. E na quinta-feira, os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso votaram. Ao finalzinho da sessão, o ministro Dias Toffoli fez um suspense, dizendo que não necessariamente para a próxima semana deverá haver a retomada desse julgamento, em razão de 4 sessões seguidas já terem se perpetrado em cima desse mesmo tema. Mas teremos, então, que aguardar o retorno do assunto ao plenário, quando o ministro Dias Toffoli, presidente, determinar que ele volte à pauta para a conclusão desse julgamento, que, como você disse, os ministros já disseram, é um julgamento histórico, principalmente em razão da profundidade do voto do decano, o ministro Celso de Mello, relator da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Pois é, Karina, como você bem disse, na quarta-feira da semana passada, tivemos a apresentação dos relatórios, melhor dizendo, dos 2 ministros, os respectivos relatores de cada uma das 2 ações, e na quinta-feira nós tivemos a apresentação, o início do voto do ministro relator. Então, portanto, hoje nós vamos viajar um pouquinho mais no tempo, vamos até a semana passada, quando o julgamento conjunto das 2 ações que discutem a suposta omissão do Congresso Nacional em legislar sobre a criminalização da homofobia e da transfobia começou. Vamos direto para a sessão da quinta-feira, dia 15 de fevereiro, semana passada, quando o decano da Corte, ministro Celso de Mello, relator exatamente de uma das ações, dividiu o voto em 18 pontos. Vamos ver como foi aquela parte da exposição do relator na nossa reportagem. Logo no início da sessão, o ministro Celso de Mello explicou que o voto dele é extenso pela complexidade e delicadeza do tema. O decano dividiu o voto em 18 pontos. Fez um levantamento histórico e relembrou os julgamentos do STF sobre a união homoafetiva e a possibilidade de alterar nome e gênero no registro civil de transgêneros e transexuais sem a necessidade de cirurgia. Também destacou que, frequentemente, a população LGBTI é vítima de preconceitos e discriminações. Serei inevitavelmente incluído no índex mantido pelos cultores da intolerância, cujas mentes sombrias, que rejeitam o pensamento crítico, que repudiam o direito ao dissenso, que ignoram o sentido democrático da alteridade e do pluralismo de ideias, que se apresentam como corifeus e epígonos de sectárias doutrinas fundamentalistas, desconhecem
a importância do convívio harmonioso e respeitoso entre visões de mundo antagônicas. A orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humanidade de cada pessoa. Para a dignidade e a humanidade de cada pessoa. E não devem ser motivo de discriminação ou de abuso. O ministro também negou 2 pedidos das autoras das ações. O primeiro, não cabe obrigar o Estado a pagar indenização coletiva às vítimas de homofobia e transfobia. E outro, de que não compete ao STF tornar esses atos crime. Entendo que que se revela impossível ao Supremo Tribunal Federal, mediante provimento jurisdicional, tipificar ele próprio delitos e cominar sanções de direito penal. É que a pretensão em referência veicula, segundo entendo, clara transgressão ao postulado constitucional da separação de poderes e também ofensa manifesta ao princípio da reserva absoluta de lei formal em matéria de índole penal. A definição típica das condutas delituosas está subordinada, como todos sabemos, ao postulado constitucional da reserva absoluta de lei formal, inciso 39 do artigo 5º, que consta do nosso catálogo de direitos fundamentais, o que inviabiliza qualquer pleito cujo acolhimento implique desconsideração dessa garantia fundamental, segundo a qual não há crime nem pena sem lei anterior que os defina, excluída, portanto, a possibilidade de utilização de provimento jurisdicional como sucedâneo de norma legal. E o plenário do Supremo Tribunal Federal deu continuidade nesta semana ao julgamento das ações que discutem a omissão do Legislativo, ou suposta omissão do Legislativo, para criminalizar a homofobia. Na sessão desta quarta-feira, o ministro Celso de Mello concluiu o voto dele. Ele declarou omissão do Congresso Nacional e considerou homofobia e transfobia como uma forma de racismo. Na terceira sessão dedicada ao debate sobre a criminalização da homofobia e transfobia, o ministro Celso de Mello, relator de uma das ações, disse que o Congresso Nacional é omisso em não votar lei a favor da criminalização. Reconhecer o estado de mora inconstitucional do Congresso Nacional na implementação da prestação legislativa destinada a cumprir o mandado de incriminação a que se referem os incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição para efeito de proteção penal aos integrantes do grupo LGBT. B. Declarar inconsequência a existência de omissão normativa inconstitucional do Poder Legislativo da União. C. Cientificar o Congresso Nacional para os fins e efeitos a que se refere o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, combinado com o artigo 12H, caput da Lei 9868 de 99. O decano determinou que, enquanto não há lei que trate esses casos, eles devem ser enquadrados como crime de racismo. O ministro Celso de Mello destacou que não se trata de criar nenhuma norma penal, apenas enquadrar a discriminação à população LGBTI em lei já criada. Dar interpretação conforme à Constituição em face dos mandados constitucionais de incriminação inscritos nos incisos 41 e 42 do artigo 5º da Carta Política, para enquadrar a homofobia e a transfobia, qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais definidos em legislação penal já existente, que é a Lei 7716 de 89, até que sobrevenha legislação autônoma editada pelo Congresso Nacional. E faço isso, seja por considerar-se, nos termos deste voto, que as práticas homotransfóbicas qualificam-se como espécies do gênero racismo, na dimensão de racismo social, consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário do HC 82424 do Rio Grande do Sul, caso Elvanger,
quando o plenário dessa Corte entendeu que o antissemitismo também era uma forma de racismo e, portanto, qualquer prática antissemítica enquadrava-se nos tipos penais que definem o delito em questão. Na medida em que essas condutas importam em atos de segregação que inferiorizam membros integrantes do grupo LGBT em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero, seja ainda porque tais comportamentos de homotransfobia ajustam-se ao conceito de atos de discriminação e de ofensa a direitos e liberdades fundamentais daqueles que compõem o grupo vulnerável em questão. A Lei de 1989 estabelece punição para pessoas que cometem crimes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena varia de 2 a 5 anos de prisão. A norma também regulamentou trecho da Constituição Federal que torna inafiançável e imprescritível o crime de racismo. Na conclusão das 155 páginas do voto, o decano afirmou que o Supremo deve sempre atuar quando provocado por grupos vulneráveis e que isso não representa interferência em outros poderes. Nenhum dos poderes da República pode submeter a Constituição a seus próprios desígnios ou a manipulações hermenêuticas ou ainda a avaliações discricionárias fundadas em razões de conveniência política, de pragmatismo institucional ou de inadmissível preconceito social. Eis que a relação de qualquer dos três poderes com a Constituição há de ser necessariamente uma relação de incondicional respeito, sob pena de juízes, de legisladores e de administradores converterem o alto significado do Estado Democrático de Direito em uma palavra vã e em um sonho frustrado pela prática autoritária e abusiva do poder, seja por ação, seja por omissão. Nada compensa a ruptura da ordem constitucional, porque nada recompõe os gravíssimos efeitos que derivam do gesto de infidelidade ao texto da lei fundamental. É por isso que se pode proclamar que o Supremo Tribunal Federal desempenha as suas funções institucionais e exerce a jurisdição que lhe é inerente de modo compatível com os estritos limites que lhe traçou a própria Constituição, pois esta Corte Suprema não tolera a prepotência dos governantes. Esta Corte Suprema não admite os excessos e abusos que emanam de qualquer esfera dos poderes da República. Esta Corte Suprema não se curva a pressões advindas de grupos sociais majoritários que buscam impor exclusões e negar direitos a grupos vulneráveis. Isso significa, portanto, reconhecer que a prática da jurisdição constitucional, quando provocada por aqueles atingidos pelo arbítrio, pela violência, pelo preconceito, pela discriminação e pelo abuso, não pode ser considerada, ao contrário do que muitos erroneamente supõem e afirmam, um gesto de indevida interferência da Suprema Corte do Brasil na esfera orgânica dos demais poderes da República. O voto do ministro foi elogiado pelos presidente e vice-presidente do STF. Eu gostaria de publicamente dizer da minha honra de pertencer a um tribunal que tem com um dos seus integrantes o nosso decano, com a sua envergadura moral e intelectual, que acaba de lavrar uma verdadeira pérola literária e judicial sobre a forma de voto. É um voto que honra a história desta Corte e engrandece o Supremo Tribunal Federal e a todos nós. A continuação deste julgamento você confere daqui a pouquinho no próximo bloco do Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Os ministros do Supremo Tribunal Federal continuam o julgamento que avalia se discriminação por orientação sexual e identidade de gênero deve ser considerada crime. Na quarta sessão sobre o tema, realizada na quinta-feira, o ministro Edson Fachin, relator de uma das ações, também reconheceu omissão do Congresso e que homofobia e transfobia devem ser enquadradas como racismo. Ao reconhecer a omissão do Congresso, o ministro Edson Fachin, relator do mandado de injunção, disse que casos de homofobia e transfobia são uma forma de racismo. Ele afirmou que o país não pode tolerar situações de preconceito e discriminação. O direito de cada um de nós
ser o que somos está na exata medida do outro, que nos é diferente, ser o que é. Toda pessoa deve ser protegida contra qualquer ato que atinja sua dignidade. A dignidade da pessoa humana não pode, por evidente, ser invocada de forma retórica, como se fosse, permite-me a expressão, como um grande guarda-chuva acolhedor de qualquer argumento, em razão da sua amplitude. É preciso ser exato. A dignidade da pessoa humana não é vagueza, abarcadora de argumentos e posições de todo lado. Ao contrário, por refutação a isso, é preciso dar sentido e concretude a esse princípio inerente aos sujeitos e fundante de nosso Estado democrático. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana é aqui conclamado porque, mais do que fonte e fundamento de outros direitos, como o direito à igualdade, tem seu conteúdo nitidamente violável e, portanto, torna-se passível de aplicação direta ao caso. O ministro Fachin citou decisões e tratados internacionais em que o Brasil é signatário e que falam sobre a obrigatoriedade de combater todas as formas de discriminação. Ele concluiu que o STF não está criando um novo tipo penal, mas que a falta de lei específica impede a garantia de direitos. A falta de lei específica até este momento inviabiliza o exercício de direitos, porque a própria Constituição prevê que a lei deve punir criminalmente a discriminação de gênero. Portanto, se nos perguntarmos se lei específica sobre a matéria deveria ter sido editada, a resposta é afirmativa, uma vez que o legislador constituinte originário, desde 1988, vinculou o legislador constituinte derivado. Trata-se de cumprir a Constituição e, portanto, a mora legislativa, neste caso, afronta a Constituição, afronta o inciso 41º do artigo 5º e é, por isso, inconstitucional. Isto, nem de longe, pode permitir que se diga haver crime sem lei anterior que o defina. Eis que também aí há uma garantia constitucional. E é certo também que a edição de lei específica é mesmo atribuição própria e exclusiva do Poder Legislativo. A pergunta que se tem é saber se há óbice a procedência desse mandado de injunção por aplicação analógica do parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição Federal, segundo o qual, declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias? Essa é a pergunta. Entendo que o parágrafo 2º do artigo 103, ao ser examinado, permite uma resposta negativa. É certo que não pode nem deve, em hipótese alguma, o Supremo Tribunal Federal substituir o legislador. Mas aqui há um comando constitucional para regulamentar situações concretas. E é certo que a criação de tipo de crime depende mesmo de lei genérica e abstrata, prévia, certa, estrita e editada pelo Parlamento. O que há no caso é um mandado constitucional de criminalização e a lei sobre discriminação. Portanto, ao aplicar esta lei, a Lei 7.716, o Supremo Tribunal Federal não está fazendo analogia em malam parte e nem procede, diante da Constituição, dissociação entre texto e norma. Cabe também perguntar-se se pode o Supremo Tribunal Federal, prospectivamente, e até que o Congresso legisle, determinar a aplicação de lei existente sobre discriminação em sentido amplo, que compreende a discriminação racial, ao caso específico desse mandado de injunção, entendo que sim, pois a Constituição não exclui o mandado de injunção de qualquer seara específica de incidência. A Constituição contém expresso o comando de punição penal para a discriminação homofóbica e a extensão prospectiva para casos futuros, a contar desse julgamento, da Lei de Discriminação Racial,
até a edição específica de lei pelo Legislativo, não viola o princípio da anterioridade da lei penal. Concluo, assim, senhor presidente, à luz dessas premissas, dos pressupostos que adotei de doutrina precedentes, que há de ser julgado procedente, proponho o julgamento procedente do presente mandado de injunção para reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional e aplicar, até que o Congresso Nacional venha legislar a respeito, a Lei 7.716, a fim de estender prospectivamente a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. É o voto no mandado de injunção 4733, senhor presidente. E, acolhendo diretrizes de Vossa Excelência, já pronuncio o voto na ação direta e constitucionalidade por omissão número 26, relatada pelo eminente ministro Celso de Mello. Vou juntar o voto que trago nesse sentido, senhor presidente, e tenho a honra de acompanhar integralmente sua excelência para os efeitos que já mencionei no mandado de injunção 4733, que são congruentes com as conclusões que o eminente ministro decano aportou a esse colegiado. Portanto, juntarei declaração de voto na DO 26 e acompanho integralmente o eminente ministro relator. Na sessão desta quinta-feira, o ministro Celso de Mello, relator de outra ação sobre o mesmo tema, voltou a falar. Agora, na ação de relatoria do ministro Edson Fachin, e acompanhou o colega nas mesmas conclusões. Está-se a invocar legislação penal já existente, está-se a invocar legislação penal editada pelo Congresso Nacional, está-se a proceder-se a uma adequação, a uma subsunção de condutas homotransfóbicas à própria noção de racismo, de prática racista. O ministro Alexandre de Moraes foi o terceiro a reconhecer demora do Congresso em não aprovar lei. Disse que a população LGBTI é o único grupo de minorias que nos últimos 30 anos de Constituição não foi contemplado com lei específica. Não houve, por parte do Congresso, em momento algum, nenhuma dúvida que a ampla proteção a esses grupos vulneráveis dependia também de lei penal. O único grupo que nesses 30 anos ficou excluído foi o grupo relacionado à orientação sexual e identidade de gênero. Karina, ainda logo depois, houve o último voto da sessão pelo ministro Roberto Barroso, também seguindo a tendência já registrada até agora no plenário. O ministro Roberto Barroso, em um determinado ponto do seu voto, ele disse até que estaria tendencioso a estabelecer um prazo para o Congresso Nacional editar a norma até que a decisão do Supremo efetivamente pudesse valer. Mas ele disse que, como vários foram os projetos que já tramitaram e acabaram não sendo levados adiante, um inclusive aprovado na Câmara e quando chegou ao Senado incorporado ao Código Penal, a um projeto de lei de alteração do Código Penal e até então não votado, ele disse que seria inócua essa conduta e, portanto, ele acabava acompanhando o voto do ministro relator Celso de Mello na ADOs e Edson Fachin no mandado de injunção para já dar esse efeito concreto a essas ações em que se caracteriza essa inércia do Poder Legislativo em editar a norma quando a Constituição exige que ela seja feita. Então, é importante a gente esclarecer dois pontos. Falamos muito ao longo do programa sobre essa inconstitucionalidade por omissão do Poder Legislativo e do Congresso Nacional. A inconstitucionalidade ela pode existir quando as autoridades agem, criam uma lei que afronta a Constituição, seja em relação à forma ou ao conteúdo, ou pode haver uma inconstitucionalidade por omissão, quando a Constituição exige uma lei para que aquele direito seja efetivado e a lei não é criada. Daí a inconstitucionalidade por omissão envolvendo os direitos fundamentais, e é justamente esse o pano de fundo que está sendo discutido nessas duas ações. O ministro Luiz Roberto Barroso avança um pouquinho também, na maior parte do seu voto ele concorda com os relatores, vota na mesma linha,
Mas diz, inclusive, que deveriam esses crimes homofóbicos ou transfóbicos serem considerados qualificadoras ou agravantes de alguns crimes, inclusive por motivo fútil ou torpe. E a finalização desse julgamento a gente tem que aguardar quando esse tema retornar ao plenário e o ministro presidente Dias Toffoli pautar novamente esse tema para a conclusão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, e qual seria o segundo ponto? Algo que foi bastante enfatizado ao longo dos 4 votos é que o Supremo não pode legislar e criar o tipo penal, mas considerar que, como já existe uma lei do racismo e que veda qualquer tipo de preconceito, e a própria Constituição também diz que vai punir qualquer tipo de discriminação, estaria autorizando o Supremo que os juízes, ao julgar essas agressões, pudessem utilizar a lei do racismo até que o Congresso Nacional edite uma lei específica para criminalizar e tipificar os atos de homofobia e transfobia. Então, seriam esses 2 pontos, a conduta por omissão do poder público e essa caracterização do crime, que somente pode ser efetivada pelo Poder Legislativo. Aqui, a técnica aplicada foi da chamada interpretação conforme, até que o Legislativo faça a sua parte. Karina, a data vai ser marcada ainda agora enquanto gravamos o programa. De qualquer forma, temos encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, no direto do plenário, lembrando que na quarta-feira haverá sessão extraordinária pela manhã, sessão na tarde da quarta e da quinta, encontro marcado no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.